Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Paz do Senhor, irmãos. A Cristo seja a honra, a Cristo seja a glória, a Cristo seja o louvor para sempre. João capítulo 14, por gentileza. Eu quero louvar a Deus por estar com vocês mais uma segunda-feira. Jesus não voltou, mas eu continuo esperando. Quem sabe antes de eu terminar de pregar, ele volte. É verdade? Eu quero, como é a última segunda que a gente está junto, eu quero primeiro pedir a sua oração, tá bom? Ore, porque eu preciso que você ore hoje mais do que nas outras segundas-feiras. Eu não estou bem fisicamente, mas eu preciso cumprir com a minha palavra, tá bom? Então, enquanto eu estiver pregando, eu preciso que você ore para que o Senhor me dê condições físicas de pregar, tá bom? Segundo ponto, quem não me conhece, eu congrego na Igreja Evangélica Ministério dos Continentes. A nossa igreja sede fica em Padre Miguel. Quem conhece Padre Miguel aqui? Uma boa parte. Só que além de eu estar ajudando a pastorear a igreja sede em Padre Miguel, nós estamos abrindo uma congregação na estrada do Itaiangá, 511. Quem conhece a estrada do Itaiangá? Então, lá na Tijuquinha, eu vou estar pastoreando essa congregação e me dividindo entre a sede e ela. Mas vou estar lá todo domingo, toda quarta-feira e outros dias mais que nós estaremos colocando como dias oficiais da congregação, tá bom? Então, estão preparando o galpão já para a gente. Amanhã eu devo estar indo lá, se Jesus permitir. O púlpito está sendo construído, alguns banheiros também. E, se Deus quiser, primeira semana, ou mais tardar, segunda semana do próximo mês, a gente já está lá cultuando ao Senhor. Então, se de repente você mora perto, não tem culto na sua igreja e puder nos visitar, estrada do Itaiangá, 511. Tá legal? Eu vou estar lá pregando a palavra aos domingos, às quartas-feiras, orando pela sua vida e orando pela sua família, tá bom? E pregando muitas coisas do céu para quem precisa ouvir, tá legal? Pastor Marcos está comigo lá, glória a Deus. Letícia é uma das ovelhas, está ali, glória a Deus. E alguns irmãos também que têm vindo aqui às segundas-feiras, tá legal? Então, eu peço que você ore por nós nessa empreitada. Eu nunca pedi a Jesus para pastorear. Eu sempre pedi a Ele para fazer a vontade dEle na minha vida. Tá legal? Corri durante muito tempo. Pastor, vem pastorear aqui. Até dinheiro, salário me ofereceram. Eu disse, não. Só quando Jesus mandar. E Jesus me deu um povo. E a gente está lá tentando cuidar de vidas, tentando cuidar de pessoas e tentando levá-las para o céu no nome de Jesus. Tá bom? Então, se você um dia desejar, esteja lá. De repente, quem usa a rede social, o meu Instagram, se você quiser acompanhar, tá bom? A gente vai estar sempre postando qualquer evento que a gente tenha no meu Instagram, que é @PRDavi, Davi sem D no final e Viana com 2 N's, tá bom? Então você acompanha a gente lá, fica atento. De vez em quando eu solto também alguma coisa que seja edificante lá nas redes sociais, tá bom? Facebook, Instagram. Com meu nome você acha lá, tá bom? Quem até aqui entendeu meus anúncios, digam amém. Amém. Pastor, obrigado pelo carinho, tá bom? E desculpa qualquer coisa. Querido Valério, pastor, Deus abençoe a todos. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Se eu não tiver oportunidade de voltar, eu espero que a gente se veja daqui a pouquinho lá em cima. E aí a gente vai dizer, valeu a pena
tá bom? João capítulo 14, quem achou, diga amém. Amém. João capítulo 14 é o texto que eu vou usar. E embora no banner que anunciava a minha vinda, nós colocamos 5 temas ali no banner. Tá? E eu falei de todos os temas, de todos. E o último seria o juízo final. Mas o Espírito Santo me fez trocar. Tá? Então, ao invés de eu falar sobre o juízo final, hoje eu vou falar sobre céu, morada eterna dos salvos. Tá bom? Então, quem quer entender o que é o céu? Não, eu não vou pregar. Quem quer conhecer o que será o céu? Amém? Então vamos para a Bíblia, por gentileza? João capítulo 14, repita o tema, diga céu, morada eterna dos salvos. Diga, eu vou para lá. Tá bom? Glória a Deus. João 14, verso de número 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Na minha versão diz isso. Na casa de meu pai há muitas mansões, na sua morada. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente. Eu voltarei novamente e vos receberei ou vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, ali possais vós também estar. Quem pode dizer glória a Deus? É muito importante prestar atenção no que eu tenho a transmitir para vocês, porque a vida cristã, na verdade, tem uma esperança. Paulo, no capítulo 15 da primeira carta que ele escreve para a igreja na cidade de Corinto, a carta chamada 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer que aqueles que esperam em Cristo apenas para essa vida são os mais miseráveis dos homens, são os mais infelizes dos homens. O que Paulo está deixando claro é que a vida cristã, ela tem uma esperança maior do que a esperança de ter uma vida abastada, abençoada, rica e sem problemas na terra. Paulo está dizendo que aquele que espera em Cristo ou serve a Cristo com a ideia de que a sua vida será a melhor nessa terra e não espera nada mais além disso, é o mais miserável ou mais infeliz dos homens. Por quê? Porque todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo está fazendo a igreja refletir sobre a ressurreição do corpo, a transformação do corpo abatido para um corpo glorioso, incorruptível, imortal, um corpo eterno. E Paulo vai, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, mostrar claramente que após os mortos em Cristo ressuscitarem, os vivos serem transformados, todos juntos seriam arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E aí, do verso 30 em diante, ele começa a discorrer sobre o momento em que o corpo vai ressuscitar de forma incorruptível e gloriosa. E a partir do verso 52 de 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele começa a falar sobre o momento do transladamento ou do nosso arrebatamento. Então, todo o capítulo 5, Paulo vai falar sobre a esperança do céu, sobre a esperança de um dia Cristo voltar, transformar os vivos e ressuscitar os mortos e todos juntos serem levados para a sua presença. A vida cristã deixa claro para nós que Deus planejou desde a eternidade uma morada eterna. O tempo inteiro o Novo Testamento deixa claro que esta vida é transitória, que essa vida é passageira, que essa vida não durará para sempre. Essa vida vai acabar.
acabar. Esse próprio mundo em que os nossos pés pisam vai acabar. As origens ou o sistema social em que nós estamos um dia vai acabar. Deus vai estabelecer uma nova terra, estabelecer um novo céu, estabelecer uma nova morada para os salvos, estabelecer uma nova morada eterna para os ímpios. Ele estabelecerá uma nova ordem na eternidade, ele estabelecerá uma nova sociedade e um novo estilo de vida. É isso que a Bíblia diz. E quando Jesus promete voltar para levar os seus, ele está se referindo sobre uma morada celestial, sobre uma morada eterna. E aí ele cita: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vulo teria dito: eu estou indo preparar lugar para vocês. Jesus nasceu, cresceu, foi à cruz, morreu, ressuscitou, e depois da ressurreição ele foi embora. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 11 e 12 mostra que enquanto ele está pregando e dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, a Bíblia diz que uma nuvem desce do céu e começa a ocultá-lo dos olhos dos discípulos e a tirá-lo da terra, e ele então é assunto aos céus, é recebido nas alturas. E Paulo vai dizer que ele se assentou à destra da majestade nas alturas e recebeu um nome que está acima de todo o nome. Segundo a Bíblia, nós precisamos entender que Jesus aqui está falando do céu, a casa de meu pai. Ele está falando do céu. Primeiro ponto, ele diz para os discípulos: convém que eu vá embora, pois ele estava na terra cumprindo a sua missão da redenção, e depois de morrer e ressuscitar, ele deveria ir embora. E isso é chamado na teologia de exaltação de Cristo. Cristo foi exaltado à destra de Deus e tem nas mãos todo o poder e toda a autoridade. É por isso que depois que ele ressuscita, ele diz em Mateus 24: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele foi exaltado. E os discípulos ficam tristes porque ele está anunciando a sua partida, ele está anunciando que vai embora. Os discípulos ficam tristes e ele dá uma palavra de consolo dizendo: não se turbem o vosso coração, não fiquem atribulados no vosso interior. Eu estou indo, mas eu estou indo com a finalidade de preparar um lugar para vocês. Eu vou embora, mas eu estou indo preparar uma morada para vocês. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim, porque importa que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia! É por isso que eu sou cristão. Eu não sou cristão porque uma igreja evangélica fez lavagem cerebral em mim. Eu não sou cristão porque eu quero status dentro da religião que eu não consegui na vida social. Eu não sou cristão, pastor, porque eu quero igreja de fiel. Eu sou servo de Deus porque eu acredito num Cristo que morreu na cruz para me libertar do pecado. E após a libertação do pecado, ele prometeu que esta alma liberta e redimida vai morar com ele para toda a eternidade. É por isso que eu luto para não beber, luto para não cheirar, luto para não fumar, luto para não adulterar, luto para não mentir, luto para não matar, luto para não roubar, luto para viver longe do mundo. Sabe por quê? Porque eu sei que esta vida é passageira, é transitória, e há uma vida preparada para aqueles que creem em Jesus na eternidade. A razão do evangelho é escatológica, gente. É crer que aquele que veio do céu e morreu na terra, veio do céu e morreu na terra para, por meio da sua morte, nos levar para o céu para morar com ele. Você entendeu até aqui? Diga glória a Deus. A palavra céus é registrado na Bíblia mais de 700 vezes, juntando a expressão no singular e no plural. É bom que vocês entendam que a palavra hebraica para céu é traduzida como as alturas.
A palavra grega para céu é traduzido como o que está elevado. Então basta lhe dizer a tradução. Não vou ficar aqui falando hebraico e grego para você, porque não é muito produtivo. Então escute isso. O que é que significa céu no Antigo Testamento? Significa as alturas. O que é que significa céus no Novo Testamento? Significa o que está elevado, sempre dando a ideia de algo que está acima do homem, acima de nós. Agora, é bom entender que essa expressão céu ou céus, ela pode estar inserida em um texto e pode ter pelo menos 3 significados diferentes. Então, anota aí, se você está com caneta, se está com a Bíblia aberta e se você está com algum bloco de anotação, Isaías 59, do verso 9 ao verso de número 11. A primeira expressão significa o que, pastor? Céus pode representar a atmosfera. Você entendeu isso? Então a palavra céus na Bíblia pode ter 3 significados diferentes. Qual é a primeira? O primeiro significado pode se referir à atmosfera. Esse céu atmosférico, azul que os nossos olhos enxergam. Deu para entender? Então quando você lê Isaías lá, isso aqui é fantástico. A Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E essa dimensão de altura, aí ele diz, é como o céu. Assim como o céu está elevado da terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Segundo significado, olhe para cá, a palavra céu pode representar o universo. Isso mesmo. Aonde está, pastor? Anota para conferir em casa. Isso está em Salmo 33, verso 6. Eu estou dando uma referência para cada, mas isso aí está recheado de referências na Bíblia. Então a palavra céu, para você entender, eu vou falar sobre céu como a morada eterna dos salvos. Mas vamos definir a palavra céu. Em hebraico significa o quê? As alturas. Em grego significa o quê? O que está elevado, o que está acima. Então a ideia bíblica de céu é aquilo que está acima do homem. E aí a palavra céu na Bíblia pode ter 3 significados diferentes, e esse significado será determinado pelo contexto da passagem aonde a palavra céu aparece. Então, segundo Isaías 59, verso 9 a 11, a palavra céu se refere à atmosfera. 2. Salmo 33, verso 6, a palavra céu se refere ao cosmos, se refere ao universo e todo o exército dos céus. Você entendeu isso? Diga amém. Porém, terceiro significado da palavra, a palavra céu pode significar a morada de Deus, o lugar que Deus habita, o lugar que Deus está. Esses textos eu vou ler para você. Salmo 33, versículo de número 13 e versículo de número 14. Então os outros pedi para anotar. Esse eu vou pedir para você acompanhar-me na leitura. Salmo 33, olha o que diz o verso de número 13 para mim e para você. Diga, o céu pode ser a atmosfera. Diga, pode ser o universo ou pode ser a morada de Deus. Diga, esses, mais forte, diga, esses são os significados da palavra céu na Bíblia. Você entendeu? Diga amém. Obrigado. Então, o que vai determinar se esse céu na Bíblia é a atmosfera, se esse céu na Bíblia é o universo, ou se esse céu na Bíblia é o lugar que Deus habita, é o contexto da passagem. Você entendeu? Diga glória a Deus. Salmo 33, verso de número 13, olha o que diz. Porque eu ouvi, olha isso, porque eu ouvi. Não, 33, 13. O Senhor olha do céu, Ele está vendo todos os filhos do lugar de sua habitação, Ele contempla todos os habitantes da. Olha, vou repetir, o Senhor olha do céu, Ele está velando todos os filhos dos homens, do lugar de sua habitação, Ele contempla todos os habitantes da. Deus mora onde?
Olha o que diz Mateus 5,16. Eu vou ler uma referência no Antigo, vou ler outra referência no Novo Testamento. Ouça o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 16. Diz assim a minha versão: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aonde está Deus? Olha o versículo de número 45. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. O céu na Bíblia pode representar o céu atmosférico. O céu na Bíblia pode representar o universo. O céu na Bíblia pode representar o lugar que Deus mora, onde Deus está. Você entendeu isso? Diga amém. Então, primeiro tópico para vocês entenderem: o céu como a morada de Deus. Aí tem duas verdades que eu preciso explicar para vocês antes de falar sobre o céu como a morada dos salvos. A primeira verdade, sabe qual é? Deus está além dos céus. Você entendeu isso? Diga amém. Diga: Deus habita no céu. Diga: Deus mora no céu, mas Ele está além dos céus. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Alguns não entenderam nada, mas disseram amém do mesmo jeito. Aleluia. Então, 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Eu vou te explicar agora por que Deus habita no céu, mas está além do céu. Olha o que diz 1 Reis 8, verso de número 27. É Salomão dizendo uma verdade irrefutável para nós. 1 Reis 8, 27. Está escrito assim na minha versão. Olha isso. Todavia, habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não conseguem te conter, tanto menos esta casa que eu tenho edificado. O que é que Salomão está dizendo? Ele acabou de construir o templo. O templo está para ser inaugurado. O templo foi feito para ser a casa do Deus de Israel. Aí ele faz uma pergunta. Como o templo está sendo construído em Jerusalém, ele faz uma pergunta. Olha isso. Todavia, habitará verdadeiramente Deus na terra? Aí ele continua. Eis que o céu e o céu dos céus não conseguem te conter, te limitar, tanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então o que eu estou dizendo? Deus habita no céu, ouça isso, mas Ele é além do céu. Primeira coisa que você tem que entender: o céu fica em um lugar acima da terra, acima do universo. O céu é a habitação de Deus. Não confunda. Eu já disse que existe o céu atmosférico, o céu universo e o céu morada de Deus. Aonde está o céu morada de Deus? Acima do céu atmosférico. Acima do céu chamado de universo ou firmamento dos céus. Então, aonde está esse lugar que Deus habita? Está acima do primeiro céu e acima do segundo céu. Olha que coisa magnífica que eu vou lhe dizer. Sabemos que o céu é a morada de Deus. Porém, apesar do céu ser um lugar, ele não é limitado por fronteiras físicas. O céu não tem demarcação ou limite de tempo e espaço. Significa dizer o quê? Deus habita ali, mas ele não é contido ali. Você entendeu isso aqui? Por quê, pastor? Porque se eu falar que Deus habita apenas no céu, eu estou ferindo o atributo da onipresença de Deus. Ele está em todo lugar. Ele está na atmosfera, Ele está no universo e Ele está no céu, sua habitação, como Deus onipotente que é. Só que o que vocês precisam entender é que há um lugar de onde Ele emana seu governo, há um lugar onde Ele dá suas ordens, há um lugar onde o seu trono está estabelecido. Você entendeu isso? Compreendeu? Diga amém.
Então Deus habita no céu, mas não é contido por este lugar que ele está habitando, que ele está morando. Ele não é limitado a esse espaço chamado céu, porque esse céu não tem limites físicos de fronteiras ou demarcações, ou limites de tempo e de espaço. Você entendeu? Diga glória a Jesus. Então, quando eu digo que o céu é a morada de Deus, entenda que eu estou lhe dizendo que a ideia bíblica de que o céu é o lugar que Deus habita, é porque ele tem um lugar onde o posto de comando foi estabelecido. Um lugar de onde ele faz a sua autoridade emanar para todo o universo abaixo do seu domínio e do seu controle. Você entendeu isso? Diga amém. Olha o que diz o salmista, no Salmo de número 11 e versículo de número 4. Eu vou ler alguns textos, porque eu preciso ler para que haja uma maior compreensão da sua parte. Salmo de número 11, versículo de número 4, olha o que diz a Bíblia Sagrada aí. Salmos 11, verso de número 4, diz assim: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está no céu. Os seus olhos contemplam as suas pálpebras. Olha isso. Olha isso. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está no céu. Os seus olhos contemplam. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Aonde é que está estabelecido o seu trono? No céu. Ou seja, quando eu digo que Deus está e mora no céu, ele não está detido, contido, limitado a um espaço no universo, mas a um lugar acima de nós, onde o trono dele está estabelecido, e de lá ele comanda o seu reino teocrático, enviando os seus anjos, ó glória, para baixo desse reino e manando a sua ordem e o seu poderio em todo esse universo. Você entendeu até aqui? Diga glória a Deus. Agora nós, entendendo de forma clara que o céu tem 3 significados diferentes, atmosfera, universo e morada de Deus, entendendo que essa morada de Deus não é uma limitação, porque Deus é onipresente e está em todo lugar ao mesmo tempo, mas esse céu é a sala de comando, é o lugar onde seu trono está estabelecido, é de onde a sua autoridade emana para toda a camada da atmosfera e da camada terrestre. Faz ser importante a gente entender o céu como lugar da morada daqueles que foram salvos. Então, segundo ponto, e a gente começa a concluir. Segundo a cronologia escatológica do pré-tribulacionismo, que é a visão que eu venho apresentando para vocês, após os julgamentos no final do milênio, que é o reino de Cristo por 1000 anos, após a grande tribulação que eu preguei aqui semana passada, depois que terminar os 1000 anos, o reino milenar de Cristo, haverá 2 julgamentos. O primeiro julgamento, haverá o julgamento de Satanás, e haverá o julgamento dos anjos caídos, e ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, dentro de um conflito chamado Guerra de Gog e Magog, onde Satanás, que estará preso durante 1000 anos, será solto, e ele vai sair para iludir, seduzir as nações que estiverem no milênio, e uma multidão de pessoas será seduzida por Satanás e vai se rebelar contra o governo de Jesus. É isso mesmo. Então, no final do milênio, haverá o que a gente chama na teologia de a última batalha entre o bem e o mal. Ah, pastor, eu pensei que a última era o Armagedon. Não, não é. O Armagedon é uma campanha onde o anticristo estará liderando as tropas da terra para destruir Jerusalém e o povo judeu. Quando Jesus então volta e destrói todas essas tropas e julga o anticristo, lançando ele no lago que arde com fogo e enxofre junto com o falso profeta. Isso acontece no final do período da grande tribulação. E depois dessa batalha, Jesus estabelece um governo na terra de 1000 anos, onde a capital desse governo será a Jerusalém terrena. Mas quando terminar esses 1000 anos, aí será estabelecido o reino eterno de
Deus, onde todos os salvos estarão para toda a eternidade, morando com Deus e vivendo na presença de Deus, em um mundo totalmente novo, em uma sociedade totalmente pura, santa e com corpos glorificados. Você entendeu? Diga amém. Então, no final do milênio, nós temos o julgamento de Satanás e também dos anjos caídos, e temos o juízo final, que é o julgamento de todos os ímpios, todos, de todas as eras, desde Adão. É isso mesmo, desde Adão. Apocalipse diz, no capítulo de número 20, a partir do verso de número 11, está escrito: e vi os mortos. Aí ele começa a dizer, grandes e pequenos. Só que antes de ver os mortos, ele diz que viu um trono posto. E ele descreve aquele que está sentado sobre o trono. Aí ele diz, a presença daquele que está sentado no trono é tão tremenda que a terra e o céu fugiram da sua presença. Aí ele diz, vi os mortos, grandes e pequenos. Aí ele diz, e o mar deu os mortos que nele havia. E o inferno deu o morto que nele havia, e a terra deu os mortos que neles havia. Aí ele diz, e vi todos diante do trono. Aí ele diz, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, pelo que estava escrito nos livros. Esse é o juízo final. É o momento em que toda a humanidade caída, pecaminosa, que foi rebelde a Deus, a sua palavra, receberá a sentença final por terem pecado contra Deus e rejeitado a oportunidade de salvação através de Jesus. Depois do juízo final, aí nós temos o quê? A renovação dessa terra. Nós temos a renovação desse céu que nós conseguimos enxergar. A Bíblia vai dizer em Apocalipse de forma muito clara que Deus fará uma nova terra e um novo céu. Aonde está isso, pastor? Mateus capítulo 24, 35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando a gente lê 2 Pedro capítulo 3, do verso 7 ao 10, Pedro diz que o mundo que agora existe está reservado para o fogo. E Pedro vai dizer que tudo que existe hoje será queimado, porque ele faz um contraste. Ele fala que o mundo no tempo de Noé foi destruído pela água, mas lembra do arco celeste? Lembra? Deus fez uma aliança dizendo que a terra jamais seria alagada, inundada, destruída por água. Mas Pedro vai dizer, ele não vai julgar mais os ímpios e a terra através da água, mas a terra será queimada. Tudo que existe será destruído. Ô querido, ouça, algumas pessoas dizem, pastor, Deus é bom demais, Deus não vai fazer isso. Ouça, já está no cronograma, já está já está determinado. Se você crê, acontece. Se não crê, acontece. Se tiver preparado, acontece. Se não tiver, acontece do mesmo jeito. Só há duas diferenças. Quem tiver preparado e for arrebatado, estará livre desse momento fatídico e de juízo que virá sobre toda a humanidade. Então entenda, terra e céu serão plenamente restaurados. Tudo que existe hoje vai queimar. Olha Jesus falando sobre a transitoriedade da vida e dos bens materiais. Ele diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Sabe o que ele está dizendo? Não supervalorize a vida material, a vida na terra, porque tudo que tem aqui vai acabar. E deixa eu te dizer, por maior que seja, ô glória, o teu poder aquisitivo, essa prata e esse ouro vai perecer, vai acabar. Eu já disse aqui, vou repetir, naquele grande dia, a terra vai igualar todo mundo. Ouça isso, pode ter Mercedes, pode ter BMW, pode ter Rolex no pulso, pode ter dinheiro no bolso, pode ter nome famoso, mas no dia que a senhora morte chegar, o que vai valer não é o ouro da terra, o que vai valer é o que você granjeou no céu e é o que está guardado
sentado lá em cima. E aí a gente vê um montão de gente granjeando coisas na terra, só correndo atrás da vida material e esquecendo da sua alma. Disse Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Calaro de Messias, o rema. Eu vim aqui nesta noite te dizer: nada é mais importante do que o céu. Deus está lá nos esperando. Jesus voltará para nos buscar, para nos levar para lá. Eu vou para lá. Nada vai me deter aqui. Eu vou para lá. Eu vou morar com Ele. E não vai demorar não, é daqui a pouco, pastor Marco. Ô glória, daqui a pouquinho eu estarei diante dele, verendo a sua face e vendo como será esplendorosa as mansões celestiais que ele preparou para os seus salvos. Olha o que diz Mateus. O que diz Apocalipse de número 21, ele diz: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A expressão mar já não existe, alguns especialistas vão afirmar que é a inexistência dos oceanos separando continentes. Na nova terra não haverá mais inglês, espanhol, francês. Sabe por quê? Porque diante dele só haverá uma língua, ô glória. E todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E tem outro detalhe: não tem separação de continentes, e toda porção que é de água será habitada. Entendeu isso aqui? Então a gente tem gente para encardir na terra hoje. Entendeu? Só que é uma cadeia. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Na eternidade, quem entrou, entrou. Ô glória. Mas lá terá gente de toda tribo, língua e nação. Como diz na Bahia, vai ser gente para encardir. Sabe que você olha e não vê o final. E eu vou estar no meio. Eu vou. Me ajuda a pregar. Eu não sou de ficar, olhe para o lado. Não, eu prego e acabou. Mas eu vou fazer esse exercício agora, por favor. Olhe devagar, não mexa na pessoa. Só vire a cabeça e diga: eu vou estar lá. Você se vire para chegar. Ô glória, olha aí, por favor. Olhe para a pessoa e diga: eu vou estar lá. Você se vire para chegar. Quem crê nisso e pode dar um glória a Deus? Então deixa eu dizer uma coisa: pode pisar no meu dedão, pode falar mal de mim, pode me olhar de rabo de olho, pode querer tomar o microfone da minha mão, mas eu não largo meu Jesus, eu não desvio, não. Sabe por quê? Porque eu sei quem morreu na cruz por mim. Eu já disse isso semana passada. Hoje eu estou numa igreja, sou vice-presidente do ministério, ajudo a pastorear a ovelha, mas se eu não estiver feliz, ô glória, eu não me decepciono com o homem. Eu estou focado em Jesus e no céu. Se eu não estiver bem onde eu estou, eu aperto a mão, dou a paz do Senhor, arrumo a mala, vou embora para outro lugar, mas eu fico na presença de Jesus, porque é Ele que vai me salvar. Então para de dar desculpa de dizer: eu desviei porque pisaram no meu pé, eu desviei porque aquela igreja não tem amor, eu desviei porque caluniaram-me. Cuspiram em Jesus, ele desistiu de morrer por você? Deram tapa na cara dele, ele desistiu de morrer por você? Rasgaram o corpo dele todo, ele desistiu de morrer por você? Ele foi zombado, desistiu de morrer por você? Calamai Jomenécia, ele foi traído, ele desistiu de morrer por você? Camarudita Machúria, ele foi zombado, ele desistiu de morrer por você?
Ô glória! Diga Jesus me amou. Pode sair melhor, diga Jesus me amou. Ele não desistiu de mim. Diga, eu não vou desistir dele também não. Não está feliz com o pastor? Manda um beijo para ele. A amizade continua, pastor. E se eu for teu pastor e tu não estiver satisfeito comigo, mande um beijo para mim e diga, foi bom enquanto durou. Tchau, pastor Davi. Mas eu continuo com Jesus, aonde eu for. Que história é essa, gente? Verdade. Ficar olhando para o homem e perdendo o céu. Quem foi que foi lá na boca de fumo pegar você? Foi ele. Quem foi que te deu um emprego? Foi ele. Todo mundo te virava a cara. Ô glória. Hoje olham para você e dizem, rapaz, quem te viu e quem te vê? Quem foi que te deu esse valor que você tem? Foi ele, rapaz. Então deixa eu dizer o que se diz na minha terra. E me desculpe se você não entender. Seja cabra macho em nome de Jesus. Venha o vento que vier, venha a tribulação que vier, mas não largue Jesus. Sabe por quê? Porque a gente está marchando para o céu. Marchando para o céu. Nós vamos chegar lá. Eu amava ela, pastor. Ela levou meu namorado, mas não levou Jesus. Jesus ficou com você. Pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas ela cantava na igreja, era uma pregadora e levou o que me pertencia. O que te pertence é Jesus e o céu. Deixa eu te dizer algo que eu li e que eu peguei. Às vezes é Deus levando e você chorando, achando que perdeu. Então dá glória, rapaz. Às vezes é Deus dando livramento e tirando da tua vida e você achando que perdeu. Perdeu nada, Deus está tirando para fazer coisas maiores. Você pega, diga glória. Diga, eu entendi. O céu como a morada de Deus. Diga, e entendi que a nova terra, o novo céu serão a morada eterna dos salvos. Olha só, com a transformação, destruição da terra e do céu e de tudo que existe, a Jerusalém terrena também vai ser queimada. Sim ou não? Sim. Não sobra nada da cidade de Jerusalém, que será a sede do governo de Cristo no milênio. E na minha visão, o milênio é literal. Não é simbólico, não é figurado. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Só que a nova Jerusalém, ouça isso, vai descer. Quem sabia que tem uma cidade lá em cima? Quem sabia disso? Um dia, dando seminário de escatologia, eu sempre falo isso, a menina disse, pastor, o senhor crê nisso mesmo? Eu falando da nova Jerusalém. E ela disse, eu creio numa cidade desse tamanho, porque eu falei das medidas da cidade, quantas habitações poderiam ter, porque a gente é tudo bitolado, a gente faz cálculo, né? Cálculo aproximado, é isso aí. Por quê? Porque a cidade tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 de largura, 2.200 de altura. Ela é construída para frente, construída para os lados, construída para cima, dando a ideia de quê? De um quadrado perfeito, como se fosse um condomínio. Entendeu? Só que ela é tão alta, que se ela tivesse com a base na terra, ela passaria do espaço sideral e de todas as camadas da atmosfera. A última camada da atmosfera chega em torno de 1.250 quilômetros. Ela tem 2.200 quilômetros aproximadamente de altura. É por isso que Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí eu calculando um dia no seminário, eu disse para os irmãos, jogando para cima, tá? Vamos tirar o espaço de lazer da cidade, porque no meio da cidade tem uma praça. Praça é para quê? O
povo acha que vai para o céu ficar voando igual o Gasparzinho. Em espírito, fantasminha, camarada, e você olha para mim, eu todo transparente, eu olho para tu e tu todo transparente. E no céu não tem nada para fazer, ouça isso, e a gente vai ficar lá só, santo, santo, santo é o Senhor. Ouça isso. Nós estamos indo de volta para nossa pátria. Ouça isso, o céu é real. O céu é a nossa cidade. Você está entendendo isso aqui? Oh, aleluia! No céu terá pessoas reais. No céu haverá um sistema de governo teocrático real. Ouça isso. Nós pisaremos em uma cidade real. Não é mística. E eu vou mostrar já já para vocês. Então ouça, tudo é destruído. Mas quando ele faz um novo céu e uma nova terra e o mar já não existe, olha que coisa magnífica. Olha que coisa linda que João continua dizendo. Guarda isso e leva para casa, porque essa é a nossa esperança. Apocalipse 22, ele diz: e me mostrou um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua, no meio da sua rua, e em cada lado do rio, havia a árvore da vida. Produzia 12 tipos de fruto, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas, e ali não haverá noite, e eles não necessitam de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Oh, que maravilha! Se nós olharmos para a Bíblia, ouça isso, eu preciso lhe dizer que esta cidade, quando Deus destruir essa terra e esse céu, e tiver novos céus e nova terra, essa cidade desce do espaço. Por que ela não pode descer agora? Porque a terra ainda está dentro da expectativa da sua redenção completa. A terra não comporta a pureza dessa cidade e nem pode recebê-la. Aí a menina diz: como é que o senhor crê numa cidade tão grande dessa? Porque nos meus cálculos eu disse para ela: pode haver na cidade, já tirando a área de lazer da cidade, mais de 3 trilhões de casas. Me mostra qual é a cidade do mundo que tenha 3 trilhões de casas. Só que eu calculei para cima, eu não fiz casa pequena. Eu calculei com 6 de pé direito. Ou seja, cálculo para cima. E eu calculei uma casa de 1.000 metros quadrados. Tá bom para você? Tá bom? Tá bom? Você que está aí no apartamento de 60 metros quadrados... Eu calculei, presta atenção, as medidas da cidade, eu calculei e cheguei a mais de 3 trilhões de casas. Se for menor, oh glória, mais casas haverá. Olha isso, presta atenção. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não fique preocupado não, vai ter lugar para todo mundo que for salvo. Vai ter, porque além da cidade que desce para a nova terra e se torna a capital, essa cidade santa que nós vamos morar, ela será a capital do reino eterno de Deus. É nela que está o trono, é dela que a lei, oh glória, o governo de Cristo sairá, e nós reinaremos com Cristo para todo sempre, e todos que existirem vivendo na nova terra estarão debaixo do governo de Cristo, debaixo do governo da igreja. Entendeu? Diga aleluia. Aleluia. Confere em casa, anota e confere. Hebreus 11, 10 e 16. Está escrito o quê? Que os patriarcas desejavam, almejavam uma pátria superior. E que pátria? A celestial.
Embora Deus tivesse prometido uma terra, que era a terra de Canaã, eles não alcançaram, não chegaram lá, os patriarcas. Mas aí Hebreus capítulo 11, verso 10 e 16, diz que eles almejavam algo superior à terra de Canaã. O quê? A pátria celestial. Que segundo Hebreus, a Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus que construiu. Hebreus 12, 22 fala dessa cidade também. Hebreus 13, 14 diz que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a celestial. Se nós olharmos para Filipenses 3:20, diz: a nossa pátria está nos céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo de glória semelhante ao seu. Estamos esperando essa cidade, ô glória, e a igreja entrará nela a partir do arrebatamento. A igreja arrebatada vai para o Bema, depois do Bema para as bodas do Cordeiro. É isso aí, arrebatamento, Bema, tribunal de recompensa, preguei aqui, depois bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro já é na cidade, na Nova Jerusalém. E a própria cidade é chamada de noiva, ataviada para o seu noivo, que é Cristo. E depois, os 7 anos da grande tribulação, milênio. E depois do milênio, a terra é restaurada, renovada, nova terra e novo céu. E aí, a cidade que está no espaço começa a descer. Porque a terra agora pode recebê-la. Se você pegar as dimensões da Nova Jerusalém, você vai descobrir, fazendo um cálculo de área, não é cálculo cúbico, um cálculo de área, que a cidade tem 58% do território brasileiro. Entendeu isso? Tem mais da metade do território de todo o Brasil, a medida diária da cidade. Oh, eu estou falando de uma mega metrópole. Não entendeu, né? Eu estou falando de uma mega metrópole. Aí voltando para a menina, ela disse: mas pastor, como é que pode uma cidade desse tamanho estar flutuando? Aí eu falei: onde é que você está? Ela disse: estou na terra. Eu falei: onde é que está a terra? Aí eu falei: vou desenhar o sistema solar, tá? Vamos lá? Vamos devagar? Eu falei: você só está na terra por causa da lei da gravidade. Só que a própria lei da gravidade, a ciência diz que tem uma rota de fuga. Passou da rota de fuga da lei da gravidade, não volta mais para a terra, fica flutuando no espaço. Ouça isso aqui. Aí eu disse para ela: se Deus pegou todos os planetas e organizou em sua órbita, e está tudo muito bem, seguro, flutuando e organizado, o que é só mais uma cidade para ele ter escondido no espaço e só fazer aparecer na hora que a noiva inaugurar ela. Você entendeu? Diga amém. Então deixa eu finalizar. Diga: o céu, diga: a cidade será a minha morada. Agora, guarda isso. A gente está falando de um espaço físico, de um espaço geograficamente real. Como eu disse, há muitas linhas de interpretação ligadas ao Apocalipse. Eu sou futurista e creio na literalidade da cidade. Olha o que diz o capítulo 21, ele diz: vi novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deixa eu te perguntar, essa nova terra é literal ou figurada? Vamos lá, participa comigo. Essa nova terra é literal ou figurada? Literal. Está falando que essa terra que existe, pega Pedro lá, vai ser queimada pelo fogo, e essa terra pecaminosa Deus transforma numa terra pura, como na origem da criação da terra no Éden. Entendeu isso? Ou seja, o texto já começa com uma linguagem literal de transformação dos elementos terra e céu. Por que o texto começa uma narrativa sobre algo que é literal e de repente muda a linguagem abruptamente para falar de uma analogia, de uma cidade alegórica? Não, o texto está falando que essa terra literal que vai ser transformada em uma nova terra, ela futuramente será renovada para receber também uma nova Jerusalém.
Aí o texto continua dizendo, ele diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Aí ele diz: e eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aonde está Deus hoje? No céu, num lugar acima de nós. Quando a cidade desce, o que é que o texto diz? Não há mais necessidade dele ficar distante, porque o propósito é ele também, com a cidade onde o seu trono está, descer e habitar com aqueles que ele salvou. Olha o que o texto diz: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem mais dor, porque as coisas antigas já passaram. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essa cidade foi preparada para os salvos. Essa cidade é um espaço real, físico, geográfico. Se aclopará na nova terra. Continue lendo o texto e ele vai dizer: olhando para a cidade, eu não vi nela templo. Por quê? Porque ele sabia da importância de um templo numa cidade, para que o povo se encontre com Deus ao cultuá-lo. Aí ele diz: porque o Cordeiro e Deus é o templo deles. O que ele está dizendo? Não haverá mais necessidade de ir para o templo para cultuar. Por quê? Porque agora eles estarão diretamente na presença do Cordeiro e na presença de Deus. E aí eu enxergo no texto uma outra realidade. Se ele olha para a cidade e ele diz: nela não vi templo, ele está se referindo a um templo físico. Significa que ao negar a existência de um templo na cidade, a negação de que ali não tinha templo, afirma que poderia existir. Entendeu isso? Ele olha para a cidade, ele está acostumado com a cidade de Jerusalém, que tem templo, e ele diz: é a nova Jerusalém. Só que chama a atenção dele, por quê? Porque na cidade de Jerusalém terrena, o templo é imprescindível, importantíssimo. Aí ele olha para a cidade, uma cidade literal, e tão literal era que ele está procurando um templo. E ele diz: não tem templo nela. E a não existência de um templo físico prova para a gente que ela poderia ter. E eu poderia pegar o texto e ficar provando para vocês aqui que a cidade é literal. 3, vamos lá. A cidade é um lugar de comunhão plena com Deus. Apocalipse 21, verso 3, diz que nós veremos a Cristo como Ele é. Não, para tudo. Eu vou ler para você aqui, ó. Eu vou ler 2 versos, Apocalipse 21, verso 3. Ó, e eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e ele será o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele chama a cidade de próprio tabernáculo. Por quê? Porque Deus habita na cidade. Aí ele vai dizer: eu não vi templo. Por quê? Porque não há necessidade. Deus está fazendo da própria cidade o seu lugar de habitação, para receber aqueles que são deles, para habitar com ele. Agora, Deus estará na cidade, nós estaremos com ele. Olha o capítulo 22 de Apocalipse, versículo de número 3. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Verso 4, e eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. A cidade é preparada para os redimidos, para os salvos. A cidade é um espaço real. A cidade é um lugar de comunhão plena com Deus e com o próprio Cristo. Olha para mim. Quando João viu Jesus na ilha de Patmos, o que ele descreve? Ele descreve alguém com pés como latão reluzente. Ele descreve alguém com cinturão de ouro no peito. Ele descreve alguém com olhos como chama de fogo. Lembra Apocalipse 1? E ele vai descrevendo: da boca sai uma espada afiada de 2 gumes. E ele vai descrevendo cabelo branco como a mais branca e alva lã. E ele vai descrevendo. Só que isso, ouça isso, é uma visão alegórica.
Tudo isso que ele está vendo descreve um atributo de Cristo glorificado. Esta não é a visão real de quem é Jesus. Aleluia. Só que Apocalipse 22:4 diz que nós o veremos como ele é. Eu sei que ele está revestido de glória, mas ouça isso. Nós veremos a cor da sua pele. Nós veremos a cor dos seus olhos. Nós veremos a marca dos cravos em suas mãos. Alai, Jomenefácia. A marca ainda está lá, oh glória. Eu não vou para o céu ver um fantasma ou um espírito evoluído. Eu vou para o céu ver Jesus de carne e osso. Lembra de Lucas 24, quando ele ressuscita e aparece e fica todo mundo atônito dizendo, é um fantasma. Ele diz, um fantasma não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Eles duvidam de que Jesus, depois que ressuscitou, é de carne e osso. E como estão duvidando, é só pegar Lucas 24. Ele pergunta, o que tem para comer aí? Meu Deus. Ele está com o corpo glorificado depois da ressurreição. Aparece os espíritos, os discípulos acham que está vendo um espírito. Ele diz, não sou um espírito. Porque um espírito não tem carne nem osso como vocês estão vendo que eu tenho. Aí eles ficam maravilhados e duvidam. Aí o Senhor, para provar que é de carne e osso, o seu corpo glorioso, aleluia, ele diz, que tem para comer? E Jesus come peixe com eles. Oh glória! Aleluia, aleluia, aleluia. E o texto não para. Ele vai para Emaús. Lembra? Ele está indo para Emaús. E os discípulos enxergam ele. 2 discípulos. Só que o texto diz que os olhos dos discípulos são encobertos para não reconhecê-lo. Se Deus encobriu os olhos para não reconhecer, significa que o corpo glorioso de Jesus tinha os mesmos traços físicos do corpo que foi tirado do sepulcro. A aparência era a mesma, só muda o estado. Agora é um corpo incorruptível. Agora é um corpo eterno. Agora é um corpo físico, mas não está limitado ao tempo e ao espaço e nem à lei da gravidade. É por isso que os discípulos em Lucas 24 estão reunidos numa sala fechada. Ele não bate na porta, ele simplesmente faz isso, ó. Aparece no meio. E todo mundo fica atônito. E quando ele termina de comer, todo mundo está olhando para ele comer, sabe o que ele faz? Ele não pede para abrir a porta, ele faz isso. Some na frente de todo mundo. Aparece no caminho de Emaús conversando com os discípulos. Os olhos deles são encobertos, porque se eles reconhecessem de imediato, eles nem deixariam Jesus pregar para eles. Eles ficariam abraçando de euforia. E quando chegou na aldeia de Emaús para entrar, Jesus fez que ia passando. É só ler Lucas 24, do 36 em diante. Aí os discípulos percebem que ele vai passando, segura ele e diz, fica conosco porque já é tarde. Aí o texto diz que os discípulos constrangem Jesus a entrar para a aldeia. Jesus entra para a aldeia, senta na mesa, e quando Jesus pega o pão e parte o pão, os olhos se abrem e no partir do pão eles reconhecem que era Jesus. Quando eles reconhecem que era Jesus, ele some. Você acha que vai para o céu ver um fantasma? Não. Jesus não é loiro, Jesus não tem olho verde, Jesus não tem olho azul, Jesus não tem cabelo loiro, não. Ele não é um galã de Hollywood, ele é um meigo nazareno. Você está entendendo isso aqui? E lá nós veremos como ele é, fisicamente falando. Veremos se os seus olhos é preto ou se é castanho, como típico de um judeu. Veremos a cor escura da sua pele, não negra, mas morena, fechada. Oh glória, aleluia. Veremos a cor do seu cabelo, oh glória. E por natureza não pode ser liso, oh glória. Pode ser crespo ou encaracolado, como o próprio de um judeu. Ouça para cá, eu não vou para o céu alegórico, fantasmagórico, ver um fantasma. Eu vou para o céu ver o Jesus que está marcado até hoje por me amar. Eu verei como ele é. O texto diz que eu o verei face a face. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Então eu encerro dizendo para você, o céu é real. Por que você acha que quem tiver morto vai se reunir ao corpo e o corpo vai ressurgir? E quem tiver vivo, o corpo é transformado? E crentes vivos, transformados
e crentes mortos, ressuscitados com seus corpos gloriosos, incorruptíveis, tangíveis, imortais, serão levados a encontrar Ele nos ares. A gente não vai para o céu passar a eternidade em espírito. Deus nos dará um corpo glorioso, um corpo real, porque o corpo de Jesus é real. E por que precisamos de um corpo? Porque o pecado também trouxe maldição sobre o corpo. Deus não criou Adão para morrer, mas para ser eterno. Então, esse corpo é transformado, porque 1 Coríntios 15 diz, pastor, que o último inimigo a ser vencido é a morte. E aí ele vai fechar o capítulo 15 dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então entenda, nós vamos ressuscitar ou ser transformados no arrebatamento para que o nosso corpo também participe da plenitude da redenção. E para que recebamos um corpo glorioso, eterno, incorruptível, real, para passar a eternidade numa cidade real e com um Jesus que também é real. Fique em pé. Eu não preciso nem dizer que a cidade será um lugar de paz. Eu não preciso nem dizer que a cidade será um lugar de adoração. Será um lugar de serviço. Será um lugar onde não haverá dor. Um lugar onde não haverá morte. Um lugar onde não haverá maldição. Eu estou com vontade de voltar para casa. Quero encerrar esta palavra dizendo para vocês: seria impossível, em uma exposição bíblica, descrever as maravilhas totais do céu. Porém, a intenção dessa mensagem é provar para vocês, biblicamente, que o céu existe. E existe dentro da literalidade. O céu é real. Jesus, ouça isso, foi nos preparar um lugar. Ele estava no céu. João 1 diz que ele estava com Deus. Ele era Deus, mas se fez carne e veio do céu habitar entre os homens e se fez homem. Depois de cumprir a missão da redenção, ele disse: voltarei para o céu. Oh glória! Lembra que ele disse para Filipe: eu vou embora e não me vereis mais. Mas um dia vocês estarão comigo. Aleluia. Glória a Deus. Meu filho, minha filha, eu encerro esta palavra dizendo a você: o céu é a morada de Deus hoje. Será eternamente. Mas Deus também preparou o céu para que ele seja a nossa morada. Agora aguarde o que eu vou te dizer e encerrar e orar. O que nós precisamos saber agora é o que está escrito em Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Cristo padecemos, para que também com Cristo sejamos glorificados. Porque para mim, olha o que diz: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem entrará? Quem estiver salvo em Cristo. O próprio Apocalipse diz que lá não entrará coisa imunda, que lá não entrará os mentirosos, os homicidas, os sodomitas. Lá não entrará os que amam e praticam a mentira. Lá não entrará os cães. Lá não entrará os feiticeiros. Há um destino eterno para os salvos.
E esse destino eterno é com Cristo, eternamente em paz, alegria, felicidade. Mas todo aquele que não o recebe, diz a Bíblia, que um dia será julgado, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A primeira morte é a física, onde o espírito se separa do corpo físico. Mas a segunda morte é a morte espiritual, onde o homem é lançado no inferno eterno e estará separado de Deus, que é a fonte da vida. E esta separação será por toda a eternidade. Jesus quer te salvar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e que ela produza o efeito para o qual foi enviado nesta noite. Eu declaro este coração livre, liberto. Eu declaro sobre ele livramento eterno da perdição. Eu declaro sobre ela uma nova aliança contigo, Jesus. Porque se tu voltar agora, a salvação estará garantida. Ou se o Senhor nos chamar agora pela morte física, nós também estaremos salvos por toda a eternidade. Então nos dá graça, nos dá força e nos ajuda por tua glória e por teu louvor. Canta, meu filho. Quem quer voltar para Jesus? Pastor, eu preciso. Vem cá, filho, para eu te abraçar. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Aconteça o que acontecer, eu não vou largar Jesus. E eu sei que Deus vai me dar força para eu continuar com Jesus. Oh glória, cadê a segunda pessoa? Pastor, eu nunca fui cristão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu nunca fui cristão. Ouça isso. Denominação pode te decepcionar, pastores podem te decepcionar, mas aquele que morreu está com as marcas até hoje, dizendo para a gente: eu te amo, e independente dos teus pecados, eu quero salvar a tua vida e transformá-la. Ah, pastor, o que eu vou ter que fazer? Você não vai ter que fazer nada. Pastor, vou ter que largar isso, largar aquilo. Você vai ter que se entregar para Jesus. Sabe por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é você que larga. Você não promove uma autolibertação da sua alma. Você se entrega para Cristo, deixa a palavra entrar e Deus fará a obra de regeneração. Pastor, eu quero voltar. Agora eu vou voltar, não vou esperar amanhã. Cadê você? Aonde está a sua vida? Eu estou te esperando. Não existe. Não deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser tarde. E não é uma ameaça, é uma verdade. Amanhã Jesus pode ter voltado, ou você pode nem existir mais. Então garanta hoje a sua salvação. Pastor, eu quero voltar. Vem cá, minha filha, vou te abraçar em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê você? Eu estou te esperando. Eu vim pregar esse tipo de coisa aqui do céu, porque Deus ama a tua alma. E sabe quem é que precisa de médico? Não é quem está são, é quem está doente. Jesus disse: você está no fundo do poço. Foi por você que eu morri. Foi por te amar que eu morri. Cadê a terceira alma para Jesus? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo pela primeira vez. Eu nunca fui evangélico, nunca fui servo de Deus, mas eu quero ser agora, porque eu criei nesse negócio que o Senhor pregou. Eu quero ir para o céu. Pastor,
Pastor, eu quero voltar. Ergue a mão bem alto, eu quero te ver. Quero orar por você. Glória a Deus. Alguém abraça esse moço e traz ele aqui. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se você está feliz, mas isso é o império das trevas perdendo e o reino de Deus ganhando. Cadê a quarta pessoa? Deus cuida de mim. Aleluia! Oh glória! Pastor, eu quero voltar. Pastor, eu preciso voltar. Não fica longe não. Vem correndo. Nós estamos te esperando. Pastor, continua, ora por eles. Que eu preciso descansar, gente. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vou só te dar uma notícia. Vocês estão perdendo para os anjos, porque aqui em cima está a maior festa. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha, Dá salva de palmas, amém, para o Senhor Jesus Cristo.